Olá, gente! Tudo bem com vocês? Essa música que nós acabamos de ouvir é a música Vou Vivendo, do compositor Pixinguinha. Ela faz parte do repertório pedido nos testes dos grupos infanto-juvenis do Guri Santa Marcelina. E os alunos que querem entrar no grupo regional de choro ou na Big Band do Guri devem tocá-la no dia da prova. Portanto, no vídeo de hoje, nós vamos trazer algumas dicas que podem facilitar e nortear os estudos de vocês, assim como a compreensão e interpretação dessa música. Vamos nessa? Oi, gente! Alfredo Rocha Viana Filho, conhecido como Pixinguinha, foi arranjador, instrumentista, compositor e um dos maiores representantes do choro no Brasil. Pixinguinha começou a estudar flauta com seu pai aos 8 anos e aos 14 anos compôs sua primeira música, o Chorinho Lata de Leite. Uma longa carreira musical constituiu a vida de Pixinguinha, ao lado de grupos como os Oito Batutas, Orquestra Pixinguinha Donga, Grupo Velha Guarda, e com o flautista Benedito Lacerda, ele gravou 34 discos de chorinhos em apenas 5 anos, sendo todas as composições de sua autoria. Em 1964, Pixinguinha sofreu um infarte e, enquanto esteve internado, compôs 20 músicas, uma por dia. Pixinguinha foi tão importante para o desenvolvimento do choro no Brasil que o Dia Nacional do Choro é comemorado no dia do aniversário dele, dia 23 de abril. A música Vou Vivendo tem outras versões com outros títulos. Meu Coração Não Te Quer e Vou Vivendo Como Posso, um manuscrito do próprio Pixinguinha para uma versão instrumental. E ele também escreveu um arranjo para uma versão cantada. O choro, ou chorinho, é um gênero da música brasileira que surgiu no Rio de Janeiro em meados do século XIX. Dentre os instrumentos que compõem uma roda de choro estão um ou mais instrumentos solistas, que pode tanto ser o clarinete, a flauta, o bandolim, o cavaquinho, que pode ter função tanto melódica quanto harmônica, entre outros. Temos a base harmônica com um ou mais violões de 6 ou 7 cordas e o pandeiro, que atua na marcação do ritmo base. Ele, o chorinho, ele não se caracteriza por um ritmo específico, mas pela maneira de se tocar solta e sincopada, repleta de ornamentos e improvisações. Nas rodas de choro, os instrumentistas aproveitam as repetições de cada parte para improvisarem, criando assim a sua própria versão daquela melodia. Portanto, uma dica essencial é ouvir muitas gravações, muitas referências. O desenvolvimento no choro se dá a partir da vivência, do contato com os chorões, para que a gente desenvolva a linguagem, a criatividade, a improvisação, enfim, a nossa liberdade de se expressar dentro do gênero. Portanto, anota aí algumas referências para você ouvir os clarinetistas Severino Araújo, Paulo Moura, Paulo Sérgio Santos, Nailor Proveta, Alexandre Ribeiro, além de outras referências como o flautista Altamiro Carrilho, o Jacó do Bandolim e principalmente as gravações originais do próprio Pixinguinha com Benedito Lacerda disponíveis na internet. Olá pessoal, seguimos então com uma breve análise da forma desse incrível choro do Pixinguinha. A forma do choro em geral é de 3 partes, mas também encontramos choros de 2 partes. Ou seja, a forma ABC pode ser encontrada de uma forma AB. Porém, o que acontece? O tema A, ou a seção A, sempre retoma, e isso nos joga automaticamente numa antiga forma, chamada forma rondó, que se estabeleceu muito na música europeia, na transição entre o barroco e o classicismo. Então as combinações são muitas, né? Podemos dizer aqui que pode chegar na parte A, B, A, B, A, A, B, A, C, A, B, A, pode ter formas A, B, A, C, A, D e A, ou simplesmente A, B, A, B, A, B, A. Vamos lembrar também que os ritornelos sempre estão presentes nos temas A, B e C da forma rondó.
Vamos ver como isso funciona na composição do Pixinguinha. A seção ou partida do choro inicia-se em Sol maior, ou seja, no primeiro grau da tonalidade. São então 16 compassos e muitos acordes vão aparecer nesse campo tonal. Uma mudança muito característica nessa música é quando o compositor então escreve o tema em Sol menor. Neste momento, então, os intérpretes diminuem a dinâmica e vão crescendo, pouco a pouco, para chegar novamente no tom maior de Sol. Isso é muito característico mesmo nessa primeira parte, nessa seção A do choro. Então agora vamos conhecer o exercício número 1. Para trabalharmos a divisão rítmica da parte A, vamos fazer um exercício dentro da tonalidade de Sol maior. Percebam que nós vamos começar em Sol, depois a gente vai para o segundo grau, Lá, e assim sucessivamente, até chegar uma oitava acima. E outro ponto muito importante de todos esses exercícios é a linguagem. Notem que eu vou tocar com o auxílio de um pandeiro. Vamos lá? Uma relação muito comum nos choros é apresentar as outras partes nas tonalidades vizinhas, ou tonalidades relativas. É isso que acontece aqui na parte B. Estamos aqui na relativa menor, o sexto grau da escala de Sol, tom de Mi menor. Também com 16 compassos, acontecem muitos acordes diferentes também nessa seção, mas sempre retornaremos ao centro da seção B, que é o tom de Mi menor. Percebam como é contrastante essa seção. Nessa parte B, por exemplo, o compositor abusa muito das construções na forma de arpejo de Mi menor. Utiliza-se de várias formas da escala, dessa escala menor que ele está, que é a escala harmônica, natural e também a melódica. É muito importante soltarmos os dedos para deixarmos essas passagens difíceis tecnicamente, mas naturais na nossa execução. Para isso, vamos fazer alguns exercícios baseados, então, em arpejos e cromatismos da tonalidade de Mi menor. Esse exercício também, note que vocês podem fazer algumas dinâmicas. Então, no estudo da peça, é importante, desde os exercícios, até compasso por compasso, frase por frase, a gente pensar também quais dinâmicas a gente quer para aquela determinada frase. E vocês podem também explorar dentro disso tudo a articulação. Vocês podem colocar uma articulação que for mais agradável para você também. Claro que também não pode ser tudo ligado, nem tudo com uma articulação igual. Tente diferenciar também, mas ouvindo a clave do choro, que é essa batida do choro que o pandeiro faz, dá pra gente ter essa compreensão melhor. Lembra que falamos que o compositor ora usa as tonalidades relativas, ora usa as tonalidades vizinhas? Essa parte então está na tonalidade de Dó maior, tonalidade vizinha, e é também o quarto grau da escala de Sol maior. Também tem seus 16 compassos, e é onde novamente muitos acordes diferentes vão acontecer na peça, nessa sessão, mas que vai retornar então ao tom de Dó maior. Atenção para essa seção referente à parte rítmica, ela é muito parecida com a seção A, porém com saltos intervalares ascendentes, e também por conter o maior número de notas longas, essa parte C geralmente é interpretada de forma mais expansiva.
depois de todas essas sessões, precisamos voltar novamente ao tema A, ao tom de Sol maior, para fecharmos a peça no geral. Perceberam então o formato A, B, C e A? Olhem rapidamente agora os 3 temas bem abreviados e seu esquema de tonalidade. Vamos ao fragmento do tema A, fragmento do tema B, que é bem contrastante, e o fragmento do tema C. Vamos agora ao campo de Sol maior, campo tonal, para vocês verem como o compositor resolveu as questões de harmonia. Vamos ver agora como fica os ritornelos. Então, a forma A e a B, a seção A e B tem ritornelo, a A não, a seção C tem ritornelo e para fechar o A não tem. Viram como se monta um grande choro, principalmente se tratando do mestre Pixinguinha. Esta é a forma do choro Vou Vivendo, que é uma forma clássica rondó. Então, gente, é muito comum a utilização de glissandos, trilos, mordentes, frulatos, apogiatura, especialmente em oitavas, e outros tipos de ornamentos na interpretação de um choro. São recursos que, se utilizados com discrição, podem dar brilho à sua interpretação ou podem causar um efeito negativo se utilizados com muita frequência. A improvisação no choro tradicional é baseada, na maioria das vezes, em variações na divisão rítmica da melodia, como as antecipações e o uso de ornamentos que podem ocorrer em poucos compassos e nas repetições das partes. Toca-se o tema como está escrito e depois com as improvisações. Agora eu vou dar alguns exemplos de como ornamentar a sua interpretação. Ali no primeiro exercício, vocês vão ver ali, antes da nota Ré, tem uma apogiatura. Então, nós vamos fazer Dó sustenido e Ré, bem rapidinho. Ali no segundo exercício, temos o trinado, né, sobre a nota Dó. E depois, ali depois, no Ré para o Sol, a gente tem um glissando, que é um glissando diatônico esse, que a gente vai fazer somente com as notas naturais da escala. Ali no quarto exercício, vocês têm ali mordente. Então, é como se fosse um pequeno trinado sob a nota Lá, que a gente usa, ó, essa chavinha aqui, ó. Essa última chavinha do instrumento. Então, e depois faz com a nota Ré, também com a nota acima da nota Ré. Tá bom? E então, pessoal, gostaram? Continuem estudando bastante e acompanhando toda a programação nas redes sociais do Guri Santa Marcelina. Um abração e bons estudos!